primeiro, não entregando o púlpito a qualquer um. É interessante, sempre houve uma discussão a respeito do púlpito, né? Esse negócio de púlpito. E eu sempre preciso, porque eu trago o laptop, não tenho onde botar. E quando a pessoa diz, o senhor quer que tire o púlpito? Eu digo, pelo amor de Deus, não. Porque eu já perdi o outro laptop, porque era uma estantezinha. Sabe aquela estantezinha mambemba? Aí você botava assim, eu estava falando, o vento dava, o sermão ia para lá. Eu ia para cá, o sermão ia para cá. Eu ficava assim, aí de repente, pum, caiu, e meu Dell novinho foi para o brejo. Então agora comprei um mais levinho, né? Porque se essas estantes ainda perigosas tiverem, mas ele diz, e o púlpito? Deixa o púlpito, rapaz, deixa o púlpito, para a gente poder usar. Então não passar o púlpito para qualquer um, não. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, é uma advertência severa feita à igreja. Diz, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Impressionante, isso dentro da igreja. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Mais claro do que isso não existe, não é verdade? Mas ainda assim, muitos púlpitos estão sendo invadidos e as pessoas acham que é normal, que não tem problema. Segundo, não fazendo vista grossa às novidades gospel que sejam incoerentes com a palavra. Eu acho que o cara ser retrógrado não é bom. Eu acho que o cara ser saudosista um pouquinho é bom. Porque não há quem não seja. Quem ainda não é, será, com toda certeza. Mas a gente não pode viver de passado, as coisas vão acontecendo. Eu vejo meus netos hoje brincando bem diferente do que eu brincava, não é? Mas é assim, o desenvolvimento acontece, mas eu tenho que ter cuidado com aquilo que de fato vem disfarçado no novo, mas que atropela aquilo que já é guardado por muito tempo nas nossas vidas como alguma coisa que Deus nos trouxe aprovação. Então, às vezes, fica muito difícil argumentar com um crente que não teve o conhecimento correto dessa postura da igreja, quando ele aparece com um pensamento e doutrinas erradas. A sua falta de base bíblica, somada a toda a investida dessa indústria cultural gospel, vem tudo na mente dele, na cabeça dele, e ele acaba se tornando insensível ao aconselhamento. Ele não quer nem saber. Ele acha que não é por aí e acabou, mesmo que os seus argumentos não tenham a menor chance. Mas ele sente mais firmeza no conselho dos ímpios do que realmente no conselho da própria palavra de Deus. E se você quiser constatar isso, é só você ver algumas boas pregações que são colocadas na internet e as observações feitas pelas pessoas que falam a respeito. Um dia desses, sabe o que disseram para o Nicodemos? Nicodemos, para mim, é uma referência. Não sei para você. É um dos homens de Deus que eu conheço. Eu sei que tem falhas, como eu tenho e como outras pessoas têm, mas ele falou a respeito de um assunto polêmico, mas tem coragem de defender. E ele falou sobre esse assunto e eu achei até engraçado, achei tão absurdo que chegou a ser engraçado. Disse, por que esse pastor, em vez de ficar falando sobre isso, não vai pregar o evangelho para salvar almas? Para o Nicodemos. Aí eu falei, até que ponto vai a ignorância? Não é? Até que ponto? Dizer uma coisa dessa para uma pessoa daquela. É a mesma coisa que dizer isso para um Shed, para um Saião. Você já pensou? Então, essa coisa entra na cabeça das pessoas e as pessoas acabam sendo levadas por causa disso. E mesmo que elas não tenham a capacidade, elas não tiveram a possibilidade de estudar, de chegar a um consenso, por causa disso, elas brigam como se fossem donas de toda a verdade, sem qualquer conhecimento a respeito.
e batem de frente. E é por isso que o próprio ministério pastoral tem sido muitas vezes ridicularizado. A falta de respeito para com o anjo da igreja, chamado assim pela Bíblia. Não é? E quantas vezes eu estou pregando e eu faço referências e encorajo a igreja. Eu sei que há muitos escândalos, eu sei que há muitas dificuldades, mas quantas vezes eu encorajo a igreja? Você sabe quem colocou esse homem aqui, essa pessoa aqui? Você acha que ele é um super-homem? Acha que ele não erra? Você acha que ele não tem? Mas saiba, ele é o anjo do Senhor aqui. Ou cremos na Bíblia ou não cremos. A terceira proposta é que a igreja deve incentivar os crentes a um maior conhecimento e amor, primeiro pelas Escrituras. Primeiro pelas Escrituras. Por isso que sempre eu atenderei um convite que vier de algum lugar onde a ênfase é as Escrituras. Sempre. E vou priorizar. Pode chamar para fazer cantar no rodeio, que vai ter não sei quanto de cachê. Aí chama para vir aqui e eu pagar para vir. Então, a igreja precisa incentivar os crentes a um maior conhecimento e amor, primeiro pelas Escrituras. Eu me lembro, não sei quantos de vocês chegaram a participar de uma coisa que aconteceu no passado chamado Clubes Bíblicos. Clubes Bíblicos. Eu me lembro do Clube Bíblico quando eu era jovem. Nunca mais me esqueci disso, porque foi bom. Nunca mais. Então, hoje nós temos os pequenos grupos, nós temos os grupos familiares, nós temos vários grupos. Mas eu, às vezes, fico pensando, será que nós estamos aproveitando ao máximo desses grupos, de fato, para um conhecimento melhor das Escrituras? Ou seria muito mais para uma sociabilidade, para a gente manter aquilo que a gente chama de comunhão? Mas a comunhão é baseada na palavra, no conhecimento da palavra. Então, a igreja precisa trabalhar mais a respeito desse amor prioritário pela palavra. E a última proposta que eu trago nessa oportunidade é que a igreja deve assumir uma contextualização com essência. Eu faço essa, coloquei aqui entre parênteses. Ela deve assumir uma contextualização com essência na sociedade. Eu sei que a igreja tem que estar no meio da sociedade, ora, isso é mais claro que água. Jesus andou no meio dos pecadores, Jesus andou com aquele, andou com aquele outro, foi na festa, foi no casamento, foi para lá, foi para cá, a gente sabe disso, mas Jesus nunca deixou de ser Jesus. Essa é a grande diferença. Ele nunca perdeu a sua essência, a sua fisionomia, ele nunca perdeu o seu recado, ele nunca perdeu o seu objetivo, nunca, nunca, nunca. Eu costumo dizer, nem Pedro, quando tropeçou, quando caiu, deixou de ser reconhecido como um deles, porque era diferente. Ele disse, aí está esse também é um deles. E mesmo errando, mesmo pecando, ele foi reconhecido como um deles. Então a igreja precisa assumir uma contextualização. Às vezes uma vez eu fui muito criticado porque a gente tinha um contrato, era um contrato de distribuição com a Line Records. E a Line Records era do grupo Universal. Alguém me disse que voltou, né? Está funcionando de novo, a Line Records. Então eu fiz um contrato com eles de distribuição de material. O que é isso? Distribuição de material, você pega o meu material e vende. Ué, eu quero mais que venda. Eu quero mais que ele vá para todo lugar. Se for possível, eu dou. Mas eu quero que ele vá. Por quê? Porque é uma semente. Então, eu fui muito criticado. Eu cheguei a, de certa forma, quase perder algumas amizades por causa disso. Porque eles achavam que, pelo fato de eu estar trabalhando nessa faixa comercial,
com os nossos trabalhos, que nós gravávamos, nós fazíamos os títulos, nós tínhamos domínio sobre a nossa agenda. Eles podiam convidar, mas a gente só ia se quisesse. Nos tratavam com muito respeito, mas eles sabiam que nós não éramos da igreja. Eles sabiam que a gente cria. Mesmo em programas de televisão, quando eu fui colocado lá entre a cruz e o punhal, pelas madrugadas da vida aí, aqueles programas em rede nacional, e eu lá como pastor batista, e eles na queima-bucha, assim na hora. Vocês estão achando que essa é só a nossa opinião? E aí, em cima de mim, mas temos aqui o pastor Paulo César do Grupo Logos, ele é pastor batista. E o que você acha, pastor, desse negócio de cai-cai? E aí, eu vou ficar em cima do muro? O trem da televisão bem na minha cara, assim? Eu vou me esconder, agora eu vou sair? Eu vou dizer o que eu creio. E eu dei a minha opinião. Não vou dar para vocês agora. Mas não é só por causa de coisa que cai, não. Quando a gente fica doente, cai também, né, João? Cai. É igual o camarada que lá nos Estados Unidos aí veio orar por mim e por Nilma. Posso orar pelo casal? Claro. Toda oração é bem-vinda. Então botou a cabeça, começou a apertar. Eu digo, pode orar, mas apertar não. Apertar não. Não precisa apertar minha cabeça, não. Primeiro que não tem cabelo. Né? É ruim botar uma mão assim na minha cabeça. É ruim. Agora vem apertar para quê? Para eu cair? Para cima de mim, não. Não é isso? Então, é preciso assumir uma contextualização, mas com essência na sociedade. Para lá, vamos lá. Ô João, vamos tocar onde? Paulão, vamos tocar onde? Fulano, se a Igreja Universal te chamar para cantar, lá no Templo de Salomão, você vai? Vou. Se me deixar cantar, eu vou. Agora, se cortar o microfone, não vou, não. Mas se me deixar ir lá e cantar e pregar, eu vou. Qualquer igreja, qualquer lugar. Porque o Senhor Jesus faria isso. Agora eu vou chegar lá e vou ser Paulo César, igual aqui. Igualzinho aqui, a mesma coisa. Igual o Paulo César dentro do meu quarto, sozinho com o Senhor. A mesma coisa. Né? Igual o Paulo César com a rapaziada do grupo, que anda comigo o ano inteiro. Igualzinho. Com as falhas, mas com as virtudes também que Deus tem dado a cada um de nós. Não é? Então, essa essência vai junto. Ela não se mascara, não. Ela não muda, não. Uma vez a gente estava... Você lembra daqueles louvores norte? Louvor de Goiânia? O louvor de Goiânia era muito bacana. Vinha o preletor... era muito edificante. A gente vinha, cantava, aí lá, Rebanhão, Logos e Milade, e Vencedores, e era uma benção. E tinha palavra, sempre tinha palavra. Eu, quando começo a sair sem palavra, fica um negócio só musical, eu estou tirando meu time. Então, aí era muito bom, era bom demais aquilo, mas era interessante que eu tinha horas que, sabe, parecia maluco, que a presença de Deus e o falar de Deus era tão próximo. Um dia, eu conto isso às vezes, eu me peguei abraçado com uma árvore. Qualquer pessoa que passasse, até minha mulher, pirou de vez. Pirou. Mas eu estava ali abraçado com aquela árvore, glorificando a Deus. Você vai achar esquisito, mas alguém foi lá e enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Isso não era muito normal, não, né? Aí o pastor Paulo César é meio tradicionalzão, tal, não sei o quê. E eu não tenho problema com isso, não. Eu não tenho rótulo, não. Você é calvinista? Eu sei lá o que é calvinista, porque eu já estudei isso há um montão de tempo. Eu não sei o que o homem defendia, o que não defendia. Eu não estou me importando com isso, não. Eu sei o que a Bíblia diz para mim hoje, é isso que eu quero fazer, que eu faço. Se é presbiteriano, é batista, eu estou batista, porque eu estou matriculado lá, entrei. Mas se amanhã tiver outra igreja perto de mim, também estou lá. Porque não é essa igreja, cara. Entendeu? Não é essa igreja, não é essa placa, não é isso.
é outra coisa. Eu sempre digo, a igreja de Cristo está dentro dessas. A igreja de Cristo está dentro dessas. Mas não é essa. Então, olha o texto. Diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês não são chamados para serem animadores do povo. Vocês não são chamados para serem fantoches para diversão. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunha é uma palavra pesada na Bíblia. Para quem sabe, o original é martos. Martos, você lembra de martírio. Então, é ir naquilo que você crê até a morte. É isso que significa. Então, ele diz, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E, em outras palavras, vocês vão aonde eu mandar vocês irem, mas vocês vão com essa missão. Quando vocês perderem essa visão, aí você pode ser pedreiro, cara, porque a gente sempre teve essa ideia. Eu não sei por que houve sempre essa distorção, eu acho assim, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que sempre houve uma distorção com relação à música. Tudo era possível e tudo era aceitável. Sendo alguém crente, ele podia ser pedreiro e construir o centro de macumba lá da esquina, sem problema, ele é pedreiro. Ele não vai frequentar o templo, mas ele pode construir o templo que não tem problema nenhum. Aí o outro diz, ele é crente, mas ele joga futebol. Ele é crente, mas ele faz isso. Mas não tem problema, isso não tem problema nenhum. Agora, se você é músico, aí é diferente. Então, aonde for, seja quem for, tenha o tipo de trabalho que tiver, seja músico ou tenha qualquer outro tipo de atividade, nós somos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, eu acredito hoje, no meu coração, que Deus convoca pessoas, quando as salva, para servi-lo, para o seu reino. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, é o que a Bíblia diz. Então, nós vivemos aqui, nós devemos salgar aqui, nós somos luz aqui. Tudo que Deus nos dá é para sermos aqui até que sejamos arrebatados, até que estejamos indo para a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos um compromisso com Ele. Primeiro com Ele. Porque senão nós seremos igual a qualquer outra pessoa. Não é verdade? Mas nós temos esse primeiro compromisso com Ele. Então, meus irmãos, o que esse texto nos diz é que a igreja terá que exercitar constantemente a contextualização para alcançar as pessoas onde elas estão. A igreja precisa inserir-se na cultura em que vive e apresentar o Evangelho de Jesus de uma maneira que ele possa ser não só ouvido, mas, sobretudo, compreendido. E esse processo não significa alterar, adaptar ou acomodar o Evangelho de Jesus, não, de jeito nenhum. O reverendo Ronaldo Lidório, pastor e missionário presbiteriano que vocês conhecem, ele abordando esse assunto, ele cita um provérbio africano muito interessante que eu li, que retrata bem o porquê da necessidade da contextualização da igreja. O ditado diz exatamente assim: os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Então parece que o remédio então é criar uma nova raça de cachorros que possam fazê-lo, não é? Mas em meio a tanta criatividade nessa direção, e diante desse desafio tão grande de se contextualizar, qual é a regra a ser seguida? Talvez as pessoas dizem, eu preciso de um novo mapa da mina. E eu digo, eu não tenho. Eu só tenho o mapa original. Eu só tenho o velho. Eu só tenho aquele outro. Os outros são todos fotocópias e podem ser distorcidas e passadas no Photoshop.
mas a cópia original, ou melhor, a original é a que vale. Então, quando eu olho para esse mapa, eu vejo que o parâmetro correto para o envolvimento da igreja na cultura vigente deve simplesmente seguir o exemplo de Jesus. E qual é o exemplo de Jesus? O exemplo de Jesus é que ele estava sempre onde estavam aqueles que necessitavam ouvir o evangelho do seu reino. Então, para apresentar as boas novas desse reino a todo pecador, Jesus se inseria na cultura, mas sem se deixar influenciar por ela, como testemunha o próprio Mateus, onde a gente lê: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Como essa inserção de Jesus na cultura tinha o objetivo único, a salvação de vidas, era essencial que a mensagem fosse compreendida, de fato compreendida. Então Jesus sabia, mais que qualquer um, que para que a mensagem chegasse ao coração do povo, ela teria que fazer sentido, teria que ser entendida, teria que ser contextualizada, a ponto da pessoa poder abraçar aquilo que estava recebendo. Então aí está a razão porque ele usou tantas parábolas e histórias. Ele, além de envolver-se no dia a dia das pessoas, ele lançava a mão de elementos simbólicos, com toda certeza, de elementos próprios da cultura cotidiana, como o arado que a gente canta aí, cantamos ontem, quem tem posto a mão no arado, né? Ele se utilizava da vinha, dos ramos, ele se utilizava do odre, da semente, ele se utilizava de todas essas coisas para poder ministrar.